E aí, pessoal que tá ligadinho no sábado no Santuário, que alegria a gente trazer mais um Escuta Essa Aí aqui no nosso programa. Você sabe, né? Sempre trazendo boas histórias e uma boa conversa. Um dia chuvoso igual esse da nossa gravação combina o quê? Com um bom café. Por isso viemos mais uma vez ao Obelisco Café Bar para bater esse papo. Hoje com o missionário redentorista, Padre Tiago Costa, que vai falar um pouco do período de formação, da caminhada vocacional, mas com muita história curiosa, né, Padre? Sua bênção. Deus abençoe. Bom dia. Padre, que bom, viu, ter o senhor aqui com a gente. E assim, eu fico pensando, Padre, já que o senhor vai trazer aqui algumas histórias que relembram esses 10 anos de caminhada vocacional do senhor, eu imagino que quando o senhor saiu da sua casa lá em Coronel Fabriciano, certamente sua mãe deve ter pensado, comentado com alguém, né? Ih, Tiago tá indo voar. Ela só talvez não sabia que o senhor ia levar bem a sério isso, não é mesmo? Tem uma história assim. Exatamente, é. Assim, eu gosto muito, né, quando se fala de voar, de aviação, de aviões, né? Então tem essas histórias mesmo de aviação para contar. Quando eu fazia o pré-noviciado em Curvelo, terra de São Geraldo, né? Eu conheci uma família lá que a pessoa tinha um avião pequeno porte, esses aviões que cabem 4 pessoas apenas, né? E assim, ele sabendo que eu gosto de aviação, que eu gosto de conhecer os modelos, as fabricantes, né? O tipo de motor, ele me convidou para fazer um passeio de avião, né? Lá pela cidade de Curvelo, né? Sobrevoar a Basílica de São Geraldo. E então recebi esse convite. Eu fiquei muito empolgado, muito entusiasmado, claro, né? A oportunidade de fazer esse voo. Algo né? diferente, né? Exatamente, algo diferente. Ainda mais como eu gosto de conhecer as marcas, né? As fabricantes, um avião produzido no Brasil. Claro, imediatamente eu aceitei o convite. Mas deu tudo certo no voo, a experiência foi boa. Excelente, excelente. Agora, depois do voo também deu tudo certo? Então, o que acontece? Como eu era formando, eu tinha que pedir permissão ao formador para poder voar ou não voar, né? Só que ele estava atendendo confissão, porque era festa de São Geraldo naquele dia. E aí eu pensei, e agora? Eu não posso interrompê-lo, né? Estava atendendo confissão. Aí simplesmente eu fui sem avisar. Eu não falei para ele, né? Quando o voo já tinha acontecido, eu já estava lá na casa, aí ele me disse assim: fiquei sabendo que você foi voar, né? Vontade de puxar sua orelha, não sei o que e tal, e chamando a atenção, né? Vai que esse avião cai, o que eu ia arrumar? E assim, eu comecei a rir, né? Eu comecei a rir e tal. E ele me disse assim, não sei se ele vai se lembrar dessa história, né? Você não tem vergonha, não? Você não está arrependido do que você fez? Né? Por que você está rindo? E assim, e as pessoas em volta também escutando, né? Vendo aquilo. Aí eu comecei a rir mais e mais. E falei assim, olha, com vergonha eu até estou. Mas arrependido eu não estou, não. Por quê? Porque foi muito bom, eu gostei, foi uma experiência incrível, foi uma oportunidade única, né? Padre, já que o senhor é mineiro, contou uma história aqui que aconteceu em terras, ou melhor, em ares mineiros também, Exatamente. Nada melhor do que a gente também fazer jus à nossa mesa aqui, preparada pelo Obelisco Café Bar, com um pão de queijo, um cafezinho que eu sei que o povo mineiro gosta, acho que não é diferente, compadre. E vamos aproveitar, né, para agradecer o Obelisco que nos recebe tão bem todas as vezes no Escuta Essa Aí e que prepara esse café. Então, para você que está vindo para a cidade de Aparecida, tenha um momento aqui, viu? Tem lanches, cafés, pratos especiais para você ter um momento de confraternização aqui no coração da cidade do Romeiro. Eu vou tomar meu cafezinho, padre. Tá bem, vamos Bora. lá, né? Muito bom. Me parece que o senhor também tem história com cozinha no convento, nesse momento da vivência em comunidade. Tem? Tem sim, né? Estávamos esperando, né, hoje os meus confrades, né, eles terminarem a reunião para a gente ir pro almoço. E eu estava na cozinha com as colaboradoras lá da Basílica São Geraldo, né? Comendo, ajudando ou conversando? As duas coisas. Ah, tá bom. As 3 coisas, né? Comendo, ajudando e conversando. Mas assim, sempre ajudava. Quando o pessoal terminava a reunião, a gente colocava a comida na mesa, né? Porque ficava no fogão para permanecer quentinho, né?
somente a salada ficava na mesa exposta lá, né, para a comunidade. Então, sim, o feijão, o arroz, a carne, eu ajudava elas a colocar na mesa para que a gente pudesse almoçar. Aí teve uma das colaboradoras que falou assim, ô Thiago, vai lá e vê se já terminaram a reunião, se eles já estão vindo para a gente colocar a comida antes deles chegarem, né? Aí eu virei assim, não precisa a gente de eu ir lá verificar se a reunião terminou. Dá pra gente olhar pelo buraquinho da fechadura aqui, olha. Porque na cozinha haviam 2 portas, uma que dava para o corredor e outra que dava para a copa. Aquelas portas antigas, o convento antigo, aquelas chaves, né? Eu fui e falei, não, dá pra gente verificar. Espaço maior. E quando eu coloquei o olho na fechadura, essas 2 colaboradoras, elas não aguentaram e começaram a rir. Que criatividade. Elas continuaram fazendo esse truque para poder observar se eles já estavam vindo para colocar a comida lá na copa, colocar a comida na mesa. Mas o padre Edson deve ter gostado, porque numa dessa, em algum momento, elas podiam pedir, padre, dá para investir para colocar aquele olho mágico, né, na porta? Não precisa, ali na fechadura já resolveu. Fechadura resolvia, exatamente. Na época do seminário, na época da faculdade, tinha seminarista que era meio desorientado, era meio perdido com localização? Oh, bastante. Muitos, né? E aquele que dizia que sabia de tudo. Eu sei, eu sei o caminho. Piores. Né? Não, eu posso deixar que eu conheço. Eu conheço isso ou aquilo, né? Houve uma situação em Juiz de Fora. Nós fazíamos filosofia na Universidade Federal de Juiz de Fora, né? E nós íamos de ônibus, pegávamos o ônibus em frente à Igreja da Glória. E a universidade, ela fica na parte alta da cidade. Nós pegávamos o ônibus 555. E eventualmente, assim, era muito comum a gente estar no ponto de ônibus e os ônibus estarem muito lotados, cheios, o motorista nem parava para nós. Meu Deus. A gente dava sinal e ele seguia, porque já não cabia mais pessoas, né? E assim, a gente ia chegar atrasado pra aula se a gente não pegasse um ônibus. E os ônibus que passavam, mesmo outros ônibus que não eram o 555, muito cheio, e a gente ficou preocupado, olha, nós vamos perder o ônibus. E havia um amigo nosso, hoje ele é ex-seminarista, e ele falou, não, eu conheço um ônibus que passa lá, vamos pegar o ônibus tal. Ele passou, estava vazio, e nós entramos nesse ônibus, né? Tá bom, e nós estamos subindo, realmente o ônibus começou a subir, a parte alta da cidade, mas nós observamos, olha, esse ônibus está indo para outro caminho, não é o caminho normal para a entrada da faculdade. E nós perguntamos ao motorista, esse ônibus passa em frente à portaria da Federal? Eu falei assim, não, o máximo que eu consigo chegar próximo à portaria é até o ponto tal. Então nós vamos descer no ponto tal e vamos caminhar. Descemos nesse ponto. E este nosso colega, nosso amigo, ele falou, não, é tranquilo, eu conheço um atalho que vai nos levar direto para a Federal, não, já entra, é super tranquilo, confia em mim. Mas aí tudo bem, a gente foi, porque nós estávamos atrasados, né, para a aula, e nós fomos até esse atalho. Realmente existia um atalho, sim, que dava acesso à Federal, porém, a Federal ele colocou uma cerca. Nós não podíamos mais usar esse atalho. Então o que nós fizemos, né? Nós chegamos a uma conclusão que nós tínhamos que ir a pé. Então assim, um atalho que era para poder facilitar, que era para poder agilizar, nós atrasou foi mais ainda. O Escuta Essa Aí é desse jeito, é para todo mundo. Até para os pardais vieram aqui ouvir o nosso bate-papo. Padre, sua bênção. Deus obrigado abençoe, por ter partilhado essas histórias com a gente. E a gente já deixa até o convite, viu? Para os envolvidos nas histórias do Padre Thiago. Opa, eu quero partilhar uma história, eu quero dar a minha versão. Procura a nossa produção, a produção do Sábado no Santuário, que a gente vai abrir espaço para toda boa história aqui no nosso programa. A gente segue aqui tomando o nosso cafezinho, batendo papo, e você sabe, né? Qualquer hora a gente está de volta aqui com o próximo Escuta Essa Aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Um brindezinho do nosso café. Muito bem.